Olá, meu irmão e minha irmã, nesta terça-feira vamos ouvir a palavra de Deus que vem ao nosso encontro, regando a nossa fé, fortalecendo a nossa esperança e iluminando o nosso caminho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, derrame sua bênção poderosa sobre cada um de nós, para que, auxiliados pelo poder que vem do teu amor, nós possamos compreender, amar e viver a tua palavra. E neste caminho de santidade, alcançar as graças que precisamos para a nossa vida, porque em ti está todo o bem que nós precisamos. Vinde, Senhor, ajudar-nos. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Vamos ouvir o evangelho desse dia, que é narrado por São Mateus. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: "Nunca se viu coisa igual em Israel." Os fariseus, porém, diziam: "É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios." Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: "A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este trecho do evangelho que nós acabamos de ouvir, ele conclui o capítulo 9. E é muito interessante a gente entender que o evangelho de São Mateus ele é dividido por ciclos. Então hoje nós estamos encerrando um ciclo que nós começamos há algumas semanas atrás, lá com o Sermão da Montanha. Então a gente pode guardar para o nosso conhecimento bíblico, que do capítulo 5 até o capítulo 9, nós temos um ciclo fechado do Evangelho de São Mateus. Se depois você, inclusive, quiser pegar a sua Bíblia e ler do capítulo 5 ao capítulo 9, eu tenho certeza que você conseguirá ter uma visão ampla de tudo que nós estamos meditando e, ao mesmo tempo, por conta da sua fidelidade aqui, ouvindo, aprendendo, se esforçando, você irá, ao ler, ir compreendendo novos detalhes e Deus vai falar com você. Então fica essa lição de casa. Mas vale a pena a gente abrir a nossa reflexão hoje lembrando alguns pontos de todo este ciclo. Este ciclo começa com o Sermão da Montanha, que lá no alto Jesus vai pegar as suas bem-aventuranças e apresentar como uma promessa, e depois ele vai aprofundando a lei dos antigos, não para anulá-la, mas para torná-la viva e aprofundá-la. Só que Jesus não para no ensinamento, ele desce. Tanto é que no resumo que São Mateus coloca no versículo 35, ele vai dizer, olha, Jesus percorria todas as cidades e povoados. Você lembra? Nós meditamos isso. Jesus desce da montanha para mostrar àquele povo que tudo que ele ensinou lá em cima da montanha é possível. Todo o Sermão da Montanha nós podemos viver e alcançar porque Jesus nos garante. Então ele percorre as cidades e povoados ensinando em suas sinagogas. Então Jesus, a partir do que ele ensinou na montanha, agora ele vem transmitindo esse conhecimento, ensinando sobre a palavra, ensinando sobre a lei e, sobretudo, ensinando a viver conforme o caminho de Deus. Mas não só, não é um ensinamento no sentido de doutrina. Jesus não está criando simplesmente uma nova lei, não. Porque disse, pregando o evangelho do reino. Então o ensinamento que Jesus dá desde a montanha e este que ele vai dando ao longo do seu caminho pelas cidades é uma boa nova. Então não é um conteúdo, mas é uma notícia. O reino de Deus já chegou. A graça dele está acessível para todos. Então Jesus, que ensina trazendo uma notícia. É algo novo. É a renovação e é a transformação da vida. Por isso que as multidões ficam admiradas. Porque Jesus, ao curar
o mudo, expulsando o demônio que estava nele, elas veem nesse gesto, associados à boa notícia de Jesus, o sinal: o reino de Deus chegou. A promessa está se cumprindo. O Salvador veio até nós. Nós podemos ter esperança. Nós podemos ter uma vida nova. É uma boa notícia. Não é simplesmente um ensinamento. Aqui, meditando a palavra, você não está aprendendo simplesmente. Você está tomando posse de uma promessa, de uma realidade que transforma a nossa vida. Por isso nós nos alegramos no Evangelho, porque ele é boa notícia. Mas Jesus faz mais. Ele que ensina, que anuncia o Evangelho, ele também cura. Cura no sentido de perdoar o pecado, que é a cura do coração e a origem de todo o mal. Jesus que vem e perdoa o pecado e manifesta esse perdão, porque o perdão é o que nos liberta, porque o perdão de Jesus é a possibilidade da vida nova. É a alegria, é boa notícia, os nossos pecados não têm mais domínio sobre a nossa vida. Também cura no sentido de curar das enfermidades físicas. Isso mesmo, você se lembra, não foi um, não foram dois, mas vários milagres. Jesus foi realizando, reavivando, curando e trazendo de volta aquela plenitude de vida no sentido seu físico, porque Jesus é o Senhor da vida. A nossa saúde física e espiritual está em suas mãos. E é com essa certeza que nós também o vemos exorcizando vários. O evangelho de hoje, inclusive, mostra um. E no de hoje se reforça a ligação do corpo e da alma. Ao expulsar o demônio, aquele homem volta a falar. Então a obra que Jesus realiza ao ir percorrendo as cidades é uma obra integral na vida do ser humano. Ele cuida do corpo, ele cuida do espírito, ele cuida de tudo aquilo que nós somos. Jesus que vem ao nosso encontro trazendo uma boa notícia, ele é o bom pastor que vem e cuida de você, que restaura a sua vida e que te dá um novo caminho de plenitude e felicidade, como nós começamos meditando nesses capítulos. A bem-aventurança eterna. Jesus veio, Jesus se levanta em seu favor, Jesus estende a mão sobre a sua vida para que você tenha felicidade, a plenitude da vida. Não a uma vidinha mais ou menos, não aquilo que causa sofrimento, não ao pecado, não à doença, não à morte, sim a Jesus, a sua misericórdia e a vida que ele nos oferece. É preciso a gente tomar posse e acolher esse Cristo que vai caminhando e vai realizando a sua obra. Nós vamos olhando e vemos Jesus que vai ao encontro, que toca, que deixa ser tocado, que levanta com suas próprias mãos ou que impõe as suas mãos o tempo todo. Nós vemos Jesus que ama o seu povo se movendo, indo, agindo em favor de quem ele ama. Desses capítulos e dessas meditações todas a gente tem que tomar uma certeza de fé. Deus não é indiferente à nossa dor. Deus não é indiferente ao nosso sofrimento. Onde houver um ser humano sofrendo, Cristo se moverá até lá. O amor de Cristo o move a cada um de nós. Ele vem nos tocar. Ele vem nos ajudar, ele vem nos salvar. Isso é o que o Evangelho vai dizer, que quando Jesus olha e vê aquela multidão perdida, ferida, cansada e abatida, ele sente compaixão. O coração do nosso pastor é um coração compassivo. Ele vê a nossa dor e esta dor dói nele. Então ele vem para nos ajudar. O nosso Deus ama de verdade. É um amor concreto, é um amor comprometido. Essa é a boa notícia. Nas nossas dores, nas nossas enfermidades, nos nossos pecados e na hora da morte, nós temos um Deus que vem para nos socorrer. Um Deus que vem para nos amparar. Um Deus que nos resgata de todo mal, transformando as nossas lágrimas
em risos de vida eterna, nos enchendo de esperança e nos dando a sua salvação. No final do Evangelho, Jesus se volta aos seus discípulos diante desta multidão sofrida e fala: a messe é grande, mas os operários são poucos. Ou seja, Jesus está mostrando para os discípulos e hoje para mim e para você que o mal que está presente, que as dores, que os sofrimentos, que as necessidades da humanidade são muito grandes e tem pouca gente para ajudar. Aqui Jesus já está nos lançando para os próximos capítulos, porque a partir de agora ele vai fazer a grande convocação para participar do seu ministério. Diante do sofrimento dos outros, nós devemos ter um coração como o de Jesus, um coração que ama de verdade, um coração comprometido, que não é indiferente, que não fica parado. Quando você vê o mundo sofrendo com a doença, com o pecado, com a morte, o que é que move no teu coração? Ou você está indiferente? Porque além dos sofrimentos que estão presentes, existe um mal muito grande, que é o mal da indiferença. Eu ver o sofrimento do outro e achar que eu não posso fazer nada. Jesus chama a cada um de nós a participar com Ele desta salvação que Ele traz. Como eu faço isso, Padre? Hoje, basta nos atender o convite de Jesus. Porque Ele, depois de mostrar a realidade do sofrimento, Ele fala: então reze. Reze para que Deus envie homens e mulheres de fé que queiram trabalhar para a messe do Senhor, que queiram trabalhar para levar a boa notícia e a salvação que vem de Deus. Nós podemos e devemos colaborar com o Senhor. Hoje, rezando, mas Deus vai pedir mais para você, porque Ele quer levantar um povo, Ele quer levantar uma igreja que se comprometa. Eu vou, Senhor, conta comigo. Qual é a sua resposta? Reze junto comigo. Senhor Deus, enviai operários para a vossa messe. Enviai santos padres, irmãs consagradas, leigos e leigas que estejam dispostos a servir na vossa igreja, sobretudo na missão de levar a alegria do teu reino que chega e a alegria da salvação do teu amor. E se o Senhor quiser contar conosco, eis-nos aqui. Nós queremos te servir. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.